Caros amigos aqui do canal Via Romana, estamos começando mais um Visão Nacional e hoje eu quero falar sobre dois temas em especial, pessoal. O primeiro é sobre o vídeo que recentemente o Ciro Gomes lançou, em que ele fala sobre o Brasil ter nascido em berço cristão. Eu vou comentar sobre esse vídeo, sobre o Ciro. E o segundo tema nós vamos tratar aqui é sobre a candidatura de Tino Schruppala, do partido AfD alemão, que foi lançado como candidato a chanceler da Alemanha. Pode representar essa candidatura e uma possível vitória de Tino na política europeia e na geopolítica global. Perfeito? Então, pessoal, vamos lá. Eu recebi esses dias esse vídeo aí do Ciro, em que ele fala o seguinte, que a Bíblia e a Constituição são perfeitamente compatíveis e que, mesmo levando em consideração o fato do Estado no Brasil ser laico, existem fundamentos nesse atual Estado brasileiro que nasce da Constituição de 88, que seriam fundamentos que só encontrariam estofo no cristianismo. E quais seriam esses fundamentos? Em primeiro lugar, a ideia de dignidade da pessoa, os valores da pessoa humana, que só se justifica a partir de uma noção de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E depois, em segundo lugar, ele fala da dignidade do trabalho, que também é um elemento fundamental da Constituição de 1988. Segundo ele, é a base material fulcral para que a dignidade da pessoa se concretize. Então é um vídeo ao qual nós não temos nada a opor. Eu só faria uma correção em relação ao uso da expressão de que a realidade histórica do Brasil é de que nós nascemos num berço cristão. Na verdade, nós nascemos num berço católico. Mas, que seja. A gente sabe por que o Ciro está usando essa terminologia. Ele quer atingir o eleitor católico e protestante. Daí ele fala de berço cristão e não de berço católico. Mas o correto, historicamente falando, é de que nascemos num berço católico. Foi isso que nos moldou. Né? E sobre essa fala do Ciro, eu queria fazer algumas considerações que eu considero fundamentais para a gente entender em que terreno nós estamos pisando quando a gente pensa, por exemplo, em votar no Ciro Gomes. Eu aqui não estou fazendo campanha para o Ciro Gomes, eu estou apenas fazendo uma análise, porque há amigos que viram esse vídeo e disseram, olha, o Ciro com esse vídeo se torna uma opção para 2022, fácil que está aí no Brasil, né? Lula voltando, Bolsonaro com governo pífio, aliás, com desgoverno, para ser mais sincero, então ele se torna uma opção. E aqui eu não vou fechar a questão se ele é ou não uma opção para 2022, eu acho que isso até merece um exame mais acurado. Eu estou até para fazer um vídeo aí sobre Lula, sobre Ciro, sobre Daciolo, sobre Aldo Rebelo. Acho que é importante marcar posição a respeito desses personagens, dessas figuras, né? Já chegando 2022. Mas não vou fazer isso hoje. Então o que eu queria falar sobre o Ciro é o seguinte. Eu não sei quem é o Ciro Gomes, em primeiro lugar. Tá? Porque o Ciro Gomes é um sujeito que, na sua história política, ele já foi de um lado para o outro e para lados completamente diferentes. Ele participou do governo Fernando Henrique, foi um dos responsáveis pela quebra da Gurgel, pela entrada com força aqui no Brasil dos importados, pela quebra da indústria nacional lá nos anos 90. Ele foi um dos fautores desse processo de entrada do neoliberalismo aqui no Brasil, tá? De entrada do Brasil no contexto do consenso de Washington. E à época, inclusive, o Ené chegou a denunciar o Ciro por ter participado daquele diálogo interamericano, que era basicamente o seguinte: quem participava daquilo era cooptado pelo consenso de Washington para fazer as reformas neoliberais nos seus países, caso viessem a governar. Tá? Depois, nos anos 2000, quando o PT governou, o Ciro migrou para o petismo, né? Foi ministro ali no governo Lula.
começou a se tornar um crítico do neoliberalismo, embora o PT também tenha aplicado muitas políticas de caráter neoliberal, mas enfim, ele mudou de posição. E até ali, as portas das eleições de 2018, o Ciro estava do lado do PT, tanto que ele chegou a dizer que se ele fosse presidente, ele ia tirar o Lula da cadeia, da prisão. Chegou a dizer mesmo que se prendessem o Lula, ele ia partir para a porrada, ele, o pessoal dele, etc. Só que logo depois, quando as eleições começam para valer, quando a campanha começa para valer, o Ciro rompe com o PT, porque ele percebe claramente o objetivo do PT de boicotar o nome dele, como alternativa, porque o Lula estava preso. E aí ele parte para o pau com o PT. Rompe, não apoia o Haddad no segundo turno, vai embora, foge do Brasil, vai para fora do país, não fica aqui durante o segundo turno. Mas essa posição anti-PT que ele marcou ali no período eleitoral foi marcada muito tarde. Ficou a desconfiança por muita gente, inclusive por mim, que cheguei até a aventar a possibilidade de votar no Ciro. Até que ponto ele realmente estava descolado do PT e se ele vencesse, ele ia governar sem o PT. Era uma preocupação de muitas pessoas. Então, por essa razão e por outras, eu preferi votar no Daciolo. Tá? Um outro ponto também que é fundamental da gente pensar é o seguinte. Não dá para esperar do Ciro Gomes uma posição católica tradicionalista. O que dá para esperar no máximo é isso aí. É um reconhecimento de que a realidade histórica do Brasil é de fundo cristão, católico, e que, bom, isso daí tem que ser respeitado. Tá? Isso daí tem que ser, de alguma forma, garantido. O que dá para extrair dele é isso. A fala dele nesse vídeo é perfeitamente condizente com aquilo que diz a doutrina social da igreja, a DSI, a Rerum Novarum, etc. Não há nada a opor ao que ele falou. E nesse aspecto trabalhista, social e econômico, ele está muito próximo, muito mais próximo, melhor dizendo, do que a doutrina social da igreja preconiza, do que Bolsonaro, do que Lula e demais. Inclusive, em 2018, ele também assumiu uma posição que era a de que ele iria trabalhar pela harmonia capital-trabalho, que é também a doutrina que a igreja preconiza nesse campo. A busca da conciliação entre as classes, não da luta de classes, que sempre foi algo que o PT promoveu, diga-se de passagem. Então, lendo esse discurso do Ciro, de fato ele se aproxima mais daquilo que a igreja preconiza, que a igreja pede para um governante fazer no campo social. E se levarmos em conta que o PT é só blá blá blá, que de política social efetiva, consistente, tem nada, e que o Bolsonaro nem quer ter, o Ciro, nesse sentido, é muito melhor ou menos pior do que os dois, do que Lula e Bolsonaro. Agora, sobre a questão dos costumes, aí eu acho que cabe uma pontuação, porque assim, o Ciro ele é muito bom de papo nesse aspecto, mas ruim de prática. Porque assim, na época da eleição, ele vivia dizendo que ele não ia pautar essa questão de costumes. Mas na hora do vamos ver, na hora H, ele aparece em foto com gente LGBT, com militante de transexualismo, ele aparece com militante feminista e por aí vai. Agora, recentemente, em 2020, quando nós tivemos as eleições municipais, ele acolheu no PDT aquela transexual, eu acho que é Duda Salaberry, lá de Belo Horizonte, se eu não estou enganado, o nome é esse. E ela chegou mesmo a dizer, me expulsaram do PSOL, mas eu fui acolhida no PDT pelo Ciro. Quer dizer, então a gente sabe que o Ciro ele compra esse pacote dessas pautas LGBT, feminista e etc. Só que ele não é tão incisivo nisso, ele não é tão insistente nisso quanto o PT. Tá? Mas eu não acredito que se ele viesse a ser presidente e aparecesse na mesa presidencial dele uma lei para proteger LGBT, para proteger transexual, para
promover o feminismo porque ele não assinasse. Eu acredito que ele iria assinar. Talvez ele não pautasse, ele não lançasse um projeto de lei desse para o Congresso, ele não, vamos dizer assim, forçasse a barra nesse sentido, mas se aparecesse, ele iria assinar. Tá? Isso, inclusive, em relação à questão do aborto. Eu não tenho dúvida nenhuma de que aparecesse uma lei favorecendo o aborto em novas situações, ele iria sancionar. Tá, mas aí a questão é a seguinte, qual é a diferença disso para o Bolsonaro? É só discurso, porque assim, o Bolsonaro tem um discurso de defesa dos costumes, mas não está fazendo nada. Vamos lá, o que o Bolsonaro fez recentemente? Ele sancionou a lei da deputada Leila, que permite tirar o marido de dentro de casa com uma mera denúncia feita pela esposa, numa delegacia. Quer dizer, não precisa nem mais de mandado judicial. Você é expulso da sua casa, retirado da sua casa sem mandado judicial, só por uma mera reclamação de agressão, de violência feita pela mulher. Lembrando que hoje a lei nem exige mais exame de corpo de delito para comprovar que a mulher realmente foi agredida. Tá? Então o cara que diz que é a favor de costumes aprovou uma lei dessa. Por outro lado, o Bolsonaro mantém a diretoria LGBT na Secretaria de Direitos Humanos, da Damares. Agora virou, se eu não me engano, Secretaria de Proteção Global. Tá lá, teve até distribuição de gel lubrificante para travesti. A Damares já deu declaração dizendo que é a favor de adoção de crianças por homossexuais. Tem um movimento aí gays de direita. Então qual é a diferença prática? Nenhuma, não tem nenhuma diferença prática. A diferença é só no discurso. Tá? A diferença entre Bolsonaro e Ciro Gomes é a política econômica. O Ciro Gomes tem uma proposta que é de puxar o desenvolvimento nacional pela via da produção. E ele, inclusive, fala nesse vídeo de que tem muita coisa que tem que ser reconstruída. Né? E aí a gente sabe o que ele está falando. Né? Reconstrução da indústria nacional, né? Das estatais, reconstrução do sistema de proteção ao trabalho, né? Do direito trabalhista, previdenciário, que foi destruído nos últimos anos. A pergunta que fica é até que ponto o Ciro teria condições de fazer essa plataforma funcionar e ir adiante. Tá? Em primeiro lugar, em relação ao PDT, o partido em que ele está. O PDT hoje está imerso em identitarismo. Está cheio de gente lá dentro que apoia essas pautas LGBT, etc. e tal. Gente, inclusive, que tem inclinação petista. Então, quer dizer, com que base o Ciro Gomes iria governar? Com essa base atual que tem no PDT, não tem como. Então, ele teria que formar uma nova base. Outro assim, ele tem que conseguir formar um novo pacto, né, político e econômico no país que dê condições de levar à frente esse projeto industrializante, um novo sul desenvolvimentista. E, sinceramente, eu não vejo, no momento, o Ciro com condições de alinhavar esse tipo de acerto. Primeiro porque nós temos hoje um processo de lavagem cerebral profundo sobre o empresariado, que acredita que o modelo do Guedes, né, de abertura irrestrita, de inserção do Brasil na globalização, de entrada do Brasil na OCDE, de desburocratização, etc., isso vai garantir um novo surto de investimento, vai entrar capital a roda aqui no Brasil e aí todo mundo vai ficar rico. Né? Esse pessoal não entendeu ainda, não entende que isso não está dando resultado, não vai dar resultado, que a única via é a via de cima para baixo, ou seja, de um Estado desenvolvimentista estabelecendo, né, protecionismo, subsídio, né, com um novo programa de desenvolvimento aí para levar nossa indústria a um novo patamar. E uma outra questão também importante é saber até que ponto, né, a nossa indústria ela entende e ela está conectada com os reais anseios daquilo que é o sistema industrial. Porque quando a gente vê esse pessoal comprando esse discurso do Conselho de Washington, abertura irrestrita do país, esses ajustes fiscais, essa coisa de o Brasil se adaptar aí a uma série de exigências, né, do capital internacional como critério para crescimento, a gente se pergunta se esses caras realmente são industriais ou se as suas fábricas são apenas fachada para outro tipo de negócio, negócios financeiros. Porque não é possível. É uma desconexão tão grande entre a realidade e a teoria
né? Que a gente fica se perguntando como é que o cara consegue ser tão alienado assim? Como é que ele consegue imaginar, né, que o negócio dele vai funcionar sem proteção, né, do Estado? Não dá para, às vezes, acreditar que isso está acontecendo. Mas, bom, é o que está acontecendo. E pode ser realmente que muitas dessas indústrias sejam meras fachadas, né, para outros tipos de negócios. É bem provável. Enfim, então são questões a serem pensadas. E eu quis jogar aqui essas considerações justamente para que vocês possam pensar e refletir aí sobre a figura do Ciro Gomes. Mas, de toda forma, essa posição que ele marca é importante. Por quê? Porque é possível, quem sabe, extrair dele um compromisso em 2022. Um compromisso seguinte: se não é possível o Ciro defender o legado cristão, porque ele não é cristão, e pelo menos ele não atrapalhe a vida de quem quer defender, quem quer proteger isso, ou não promova políticas de destruição desse legado, porque a gente nasceu em berço cristão e quer continuar nele. Então, se a gente conseguir extrair dele um compromisso nesse sentido, de pelo menos não atrapalhar, se não pode ajudar, não atrapalha, já seria um avanço muito grande. Agora, preciso saber até que ponto, né, ele vai ser capaz de não atrapalhar. Isso vai depender muito da base que ele vai montar para governar, né? Se ele quiser governar com o PT, e com essa gente que tem hoje no PDT, vai ficar muito difícil. Então ele tem que formar uma nova base. Agora é importante ele marcar essa posição agora em 2021, porque dá tempo de formar essa nova base. E também é importante porque na última eleição ele deixou para marcar posições desse tipo de forma muito tardia e nem marcou tão bem assim, né? Porque eu me lembro bem, 15 dias antes da eleição, ele deu uma entrevista para o Jornal Globo, que foi inclusive que me fez desistir de vez e votar em Ciro, dizendo que ele estava comprometido com pautas feministas. Então eu pensei, bom, já que ele está comprometido com isso, eu não vou votar de forma alguma. Tá? Então é importante que ele marque posição agora e que ele deixe isso claro desde o início, né, para que não reste uma desconfiança dele lá em 2022. Quem sabe isso aí pode ser sinal de algum avanço, pode ser que ele realmente reconsidere algumas posições dele e venha a fazer aí um acerto com o eleitorado católico protestante, que seria realmente um ganho para todos nós. Bom, agora, pessoal, eu queria falar aqui rapidinho sobre um texto que eu lancei aqui no Facebook, né, refletindo sobre a candidatura do Tino Chrupala, do partido AfD, Alternativa para a Alemanha, é o nome desse partido, né, em português. O Chrupala, Chrupalla, é um nome diferente, Tino Chrupala, ele foi lançado pelo AfD como candidato a chanceler da Alemanha. Tá? Eu escrevi o seguinte: a Alemanha ganhará um novo líder? É uma pergunta. A AfD, Alternativa para a Alemanha, confirmou Tino Chrupalla como candidato nas eleições de setembro para o cargo de chanceler da Alemanha no dia 16 de junho de 2021. Tá? Tino é um operário nascido na antiga Alemanha Oriental. Entre suas promessas estão expulsão dos imigrantes ilegais da Alemanha, saída da Alemanha da União Europeia e o rearmamento da Alemanha. Lembra um pouco o que Hitler defendia, não é? Como citado acima, Tino diz que acredita que os árabes e africanos estão substituindo os brancos. Através de um discurso racialista, ele defendeu a deportação desses imigrantes e a revogação de suas cidadanias. Sobre o rearmamento da Alemanha, ele acredita que só uma Alemanha forte é capaz de enfrentar os inimigos. Inimigos que ele chamou de elite global. Ao contrário de muitos, ele não se considera como sendo de direita nem mesmo de esquerda, o que dá indícios de ser de terceira posição nacional. Pois bem, pessoal, a foto do Chrupalla, eu acho que vocês conseguem ver, é essa aqui, é esse o candidato da AfD, perfeito? E alguns amigos comentaram o seguinte, né? Duvido que ganhe, as forças de ocupação não deixam
Um outro disse assim: só por ter mencionado o rearmamento da Alemanha não vai vencer de forma alguma. Ao que eu comentei o seguinte: anos atrás, falar disso era impossível. Seria impossível pensar em algum candidato a chanceler da Alemanha com um programa desses. Né? Se hoje já é factível falar disso, e se hoje é factível uma candidatura dessas, estamos avançando. Isso é o que importa. Tá? Então, a mensagem que eu tinha para hoje era essa, pessoal. Vamos acompanhando aí o que vai acontecer na Alemanha e certamente, né, se o Tino vencer, vai mudar tudo, né? Porque a Alemanha saindo da União Europeia, isso fortalece a Rússia, né? Muda a geopolítica global, porque a OTAN ela vai perder relevância sem a Alemanha, muita relevância, né? Isso enfraquece os Estados Unidos, fortalece a Rússia e breca realmente, em boa parte, esse processo avançado de globalização e de globalismo. É isso? Então, pessoal, era o que tínhamos para dizer hoje. Tá? Até a próxima, um abraço.